Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês então agora a resenha completa desse lançamento aqui da Boticário, que é o Men NBA. Mas antes, eu quero mostrar aqui o estojinho, que na verdade é um necessaire, né? Então aqui está atrás, Men, Boticário Men, aqui o símbolozinho da NBA. Ele é acolchoadinho, bem legal, um tamanho muito bacana. Vou mostrar o que vai sair daqui de dentro, pessoal. Então aqui eu tenho o shampoo, que é shampoo para corpo, para cabelo e tudo. Tem o mesmo cheirinho do perfume, muito agradável, um pouquinho mais mentolado, muito agradável. Aqui eu tenho o sabonete, também na mesma pegada do perfume, muito agradável também. Aqui eu tenho um desodorante da mesma linha, linha Men, mesma linha, mesma coisa, cheirinho muito agradável. Já estou usando, segurou a onda legal, funcionou muito bem. E finalmente ele, que é o que vocês estão ansiosos para conhecer, o Boticário Men. Mas antes eu vou passar aqui o que a Boticário traz de informação. Então, ele é um fougère amadeirado, ele tem no topo a menta, maçã, grapefruit e um acorde Power Fresh, que eu não sei exatamente o que é esse acorde para Power Fresh, mas eu acho que tem folha de violeta pelo menos, eu acho que eu identifiquei que tem nele sim. Notas de corpo, canela, pinho e zimbro. Eu não achei essa canela, mas ele tem um toquezinho, eu vou conversar sobre vocês, tem um toquezinho um pouquinho diferente dos fougèresão padrão da Boticário. Não sei se é por causa da canela, eu pessoalmente não achei. Então assim, a gente às vezes vê isso com maçã e tal, acha que vai para um lado mais doce. Não, nada doce, não senti essa canela não. E ao fundo, cachemiram, patchouli, sândalo e musgo. Preço de lançamento, R$ 144,90. Depois ele vai subir para algo em torno de R$ 170, R$ 174. Na volumetria de 100 ml, um frasquinho bem bonitinho. A tampa, tudo no mesmo padrão da linha Men, mas eu gostei da cor, achei que combinou bem com essa logozinha da NBA, acho que combinou legal. O pecado fica por conta da caixa, que é aquela caixa de papelão bem simplesinha da Boticário, que vocês já conhecem. Vamos lá, pessoal. A proposta desse perfume aqui do Boticário Men é ser um perfume esportivo, né? Mas ele traz para mim uma coisa um pouquinho mais legal. Ele não é aquele perfume abertão, cítrico, clichêzão. Ele tem um fundo amadeirado, um fundo levemente frutal aqui, um fundo não, uma abertura na verdade, levemente frutal, que dá um ar um pouquinho diferente. Ele não é aquele citricão que manjadão. Ele é fresco, aquoso, né, ou aquático, enfim. Tem essa pegada um pouquinho gélida dessa Power Fresh deles, mas ele logo vai para uma coisa um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais bem construído, um pouquinho mais elaborado do que só aquela porrada cítrica. Eu achei isso bem legal. Ele é um perfume fresco, tem aquele cheiro de limpeza, de banho tomado, mas rapidamente ele caminha para um lado levemente, tá, gente? Não é um perfume sofisticado, mas ele tem uma linha um pouquinho diferente desse clichê, desse padrão de perfume solar, de perfume esportivo, de perfume academia. Gostei muito. É uma sensação aquosa, levemente frutada, levemente mentolada, que rapidamente vai passando para um fundo amadeirado, a gente sente um pouquinho do musgo, dá para sentir um pouquinho o pinho, né, também. E essa questão da folha da violeta, que eu acho que está dentro desse acorde, dá uma pegada mais verde e mais, de certa forma, sofisticada ao perfume. Não é um perfume sofisticado, balada, tô perfumadão. Não, é um perfume frescão para academia, para esporte, mas tem uma pegada um pouquinho diferente que eu gostei. Não é aquele óbvio, não é aquele cítrico óbvio, não é aquele cheiro de shampoo óbvio. Falado um pouquinho aí sobre essas impressões do cheiro, gostei do cheiro. E quando eu usei esse perfume, eu usei para academia, foi muito bem.
usei para ir para o trabalho. E apesar da proposta dele não parecer ser essa de ser um perfume elogiado, eu fui elogiado no trabalho, tá? Então meia hora depois de ter passado o perfume, notaram esse perfume e elogiaram. Mas não espere isso, não é essa a proposta dele. Aconteceu, eu tenho que relatar para vocês. E eu senti ele com uma performance baixa, uma projeção bem baixa, né? E uma sensação de perfumação que talvez não tenha durado bem até as 4 horas. Tá? Então teve uma fixação com boa sensação de perfumação, talvez quase chegando a 4 horas. Muito rente à pele, ele passou aí mais umas 4 horas, chegando próximo de 8 horas de fixação. Tá? Mas com boa sensação de perfumação, não chega a 4. Esse perfume, com certeza, ele foi pensado para dias mais quentes, para práticas esportivas, no máximo uma ocasião aí, um passeio ao ar livre, mas ele não é um perfume baladeiro, ele não é um perfume para encontros, ele não é um perfume para ocasiões formais. Vai bem dentro da sala de aula também, por ser tranquilo, por ser leve, tá? Acho que vai bem dentro da sala de aula, até a igreja de repente e tal. Não mais do que isso, tá, pessoal? Acho que vai muito bem para jovens. Tem uma pegada legal, a logo da NBA, essa participação da marca. Acho que ele vai legal para jovens, mas por ter um acorde que me trouxe uma sensação de leve sofisticação, uma sensação um pouco fora do comum e muito agradável, eu achei que ele tem sim capacidade de agradar um público mais experiente, um público mais maduro. Ele sai daquele citricão óbvio e traz esse acorde levemente aquoso, frutado, com um toque amadeirado. Então eu acho que ele pode agradar sim um público mais maduro que, de repente, pode ser aquele público saudosista da NBA lá dos anos 90, do Michael Jordan e tal. Então, esse cara que até hoje ainda pratica um esporte, joga o seu basquete de quadra lá no sênior, no maduro, ou joga um futebol e tal, seria realmente muito interessante uma necessairezinha dessa aqui, com esses itens da linha Men, e esse perfume aqui provavelmente acompanharia muito bem esse público aí dos seus 40, 45, talvez 50 anos, numa academia, numa prática esportiva. Acho que iria muito bem. Não em outra ocasião. Para esse público de 40 a 50, só recomendo utilização mesmo em academia, prática de esporte, máximo ir ali para um mercado, porque ele é pouco. Para esse público ele é pouco. Esse público precisa de um perfume mais encorpado, mais elaborado, mais sofisticado. Agora, para o público jovem, não. Ele vai bem até para uma sala de aula. Dá para ir aí para uma salinha de aula tranquilinho, para um passeiozinho levezinho, dá para ir tranquilo. Então é isso. Gostei do perfume, esperava menos, mas ele é muito competente, diferente, não é tão mais do mesmo. Me agradou bastante, me surpreendeu até. Agora, revolucionário e tal? Não, gente, é um perfume simplesinho, linha Men simplesinho, perfume academia, perfume esporte. Mas achei muito agradável, achei uma composição de aroma gostoso. Diferente, por exemplo, do Clash. Cadê o Clash? Minha canetinha do Clash estava aqui. Diferente do Clash, que eu esperava muito mais e não deu aquela liga. Depois eu vou falar mais sobre o Clash com vocês. Por exemplo, eu acho que o Clash vai funcionar melhor para jovem do que esse aqui. Eu senti um interesse, eu senti a capacidade de agradar um público mais maduro esse perfume, embora a proposta dele seja uma proposta fresca, leve academia, né? O Clash eu acho que vai agradar mais criança, adolescente, jovenzinho. Né? Embora já tenha gente se redimindo aí, fazendo as pazes com o perfume, muitos resenhistas elogiando. Eu estou entendendo, meu filho está usando o Clash, mas comigo particularmente não deu essa liga. E é isso. Com isso eu espero ter trazido para vocês as minhas impressões sobre esse lançamento da linha Men. Comenta aí com a gente o que você achou das minhas impressões, se você já conhece perfume, o que você acha desse perfume, se você concorda, se você discorda, ou muito pelo contrário. Não deixa de dar o seu like, não deixa de se inscrever, faz aí uma participação para dar um engajamento no vídeo, que isso é muito importante. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.